agora finalmente instituídos como uma chapa, né, concorrente às eleições de novembro da OAB de Campinas. É um prazer recebê-los todos aqui, né, já todos nominados, né? Então eu, Fernando Quercia, como presidente, Maria Helena, vice-presidente, Manuela, secretária-geral, Assírio, secretário-geral adjunto, e o nosso tesoureiro, Glauco Felizardo. Então, a ideia nossa hoje aqui, mais uma vez, né, nesse podcast, é a gente falar um pouco, ou falar muito da OAB, a OAB de Campinas. Agora nós já podemos, inclusive, falar um pouco também sobre as nossas propostas, né? Eu acho que as pessoas, mais do que conhecer as pessoas que compõem a chapa, elas também querem ouvir as propostas, né? E principalmente o conteúdo e como elas serão efetivadas. Eu acho que isso é muito bacana. A atenção que os advogados hoje estão dando para ouvir as propostas, mas não aquelas propostas que caiam no vazio, né? Mas propostas que realmente possam ser efetivadas e possam se transformar num benefício efetivo para a classe, e principalmente dentro daquilo que a gente sempre conversa aqui, né? Envolvendo o acolhimento, envolvendo oportunidades, né, para os advogados, e resgatar a nossa OAB. Eu acho que o grande desafio nosso é resgatar a nossa OAB, fazer com que a OAB tenha, ou seja, um canal de comunicação direta com todos os advogados, indistintamente, não apenas com grupos específicos. Então, bem-vindos mais uma vez, boa tarde para todos vocês. Gostaria de primeiro passar a palavra aqui para a nossa professora Maria Helena, para perguntar para ela, dentro das propostas, e principalmente aí, nós temos na chapa 3 professores. Então, primeiro, hoje é dia dos professores, parabéns aos nossos 3 professores aqui, e vamos já começar, eu acho que falando um pouco sobre isso, né? Sobre as questões da OAB enquanto, diria, fornecedora de capacitação para o advogado. Vamos falar um pouco sobre essa questão, Maria Helena? Boa tarde a todos, a todas. Parabéns a todos os professores que estejam nos assistindo. A grande preocupação com a educação é transformá-la numa agenda permanente, mas numa agenda permanente com eficácia. Nós temos na cidade mais de 7 faculdades de direito, acredito eu, né? Temos um número maior de universidades, então precisa de integração. O advogado, ele tem uma obrigação, que é aperfeiçoar-se, sempre. E não pode correr só atrás de aperfeiçoamento quando sai uma legislação nova, porque isso não é aperfeiçoamento. Então, a proposta é a gente definir com metodologia acadêmica outras vertentes. Então, além da especialização, cursos de extensão. Por que cursos de extensão? Porque o curso de extensão você coloca no seu currículo. Então, você consegue uma pontuação melhor no seu serviço ou naquilo que você se propõe, ele realmente integra. Mas esses cursos de extensão têm que ter um viés prático, senão também de nada adianta. E não podem ser aqueles cursos genéricos, né? Cursos de direito de família. Vai falar sobre tudo em 2 meses e não ensina a pessoa nem a peticionar. Então, não, tem que ter um viés pragmático. Ensinar a advogar. Ensinar a advogar. A prática. Exatamente. Conteúdo hoje é abundante, né? A gente tem a internet, a gente tem tudo, né? E a pessoa na faculdade também tem muito, ela tem acesso a muito conteúdo, né? Mas ninguém sai da faculdade sabendo advogar, né? Não, e não sabe... né? Fazer a prática, né? Fazer a petição. E não sabe não só advogar, como também na faculdade a gente não dá tempo de ver tudo. Sim. Então tem muita gente que quer uma área específica, então aí ou vai procurar especialização ou começa fazendo um curso de extensão. E para aqueles que estão começando, ou aqueles que já estão mais alentados aí na advocacia, os mais experientes, vão ter os minicursos de duração máxima de 1 mês, assim, para aprender um pouco sobre oratória, exposição de argumentos, redação, tecnologia, né? Então, como fazer peticionamento. Então, a ideia é realmente acolher todos e dar oportunidade de crescimento para todos. Isso que eu ia dizer, né? Além de você proporciona o aperfeiçoamento a partir também da perspectiva da oportunidade.
que é o que a gente vem dizendo sempre, né? A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil como um lugar não só de acolhimento, mas também geradora de oportunidades. Por que, Tarcísio, aproveitando essa questão até que a Marilena colocou, o que a minha percepção hoje, né, e me corrijam se eu estiver errado, quando eu recebo os e-mails da OAB, né, constantemente, eu percebo assim, tem muita palestra. Né? Não estou desmerecendo a palestra, acho que palestra é importante, mas a palestra é uma coisa que, usualmente, a gente acaba deixando para temas importantes ou para grandes nomes, né? E eu acho que o curso de extensão, né, nesse caso, ele é muito mais importante para o advogado, principalmente para o jovem advogado, né? Porque ele pode efetivamente, além dele aprender na prática a advocacia, que é isso que a Marilena falou, principalmente ele vai ter isso como um acréscimo no currículo dele para ele poder buscar novas oportunidades. Novas oportunidades. Né? E a ideia também é valorizar, né, Tarsila? A gente até já tinha conversado sobre isso. Eu ia falar exatamente agora, Então, né? Que além de gerar oportunidades para a nova advocacia, né, a advocacia que está chegando, que precisa turbinar o currículo, você ainda acolhe e prestigia, né, trazer aquela sensação de pertencimento dos docentes locais. Né, onde estão os advogados locais que são docentes? Por que eles não estão na OAB conosco? Por que eles não estão na OAB atual fazendo, né, exatamente esse intercâmbio? Por que eles não são prestigiados? Não só nas palestras, mas nos cursos, enfim, no desenvolvimento dessa temática, de todos esses cursos. Ora, se são 7 grandes faculdades, imagina a quantidade de docentes, todos advogados, todos com extremada competência, que poderiam pertencer e se sentir prestigiados, porque ir buscar em outros lugares, não que, lógico que o convidado é bem-vindo, né, e a gente quer recebê-los bem, obviamente, e esse intercâmbio acadêmico também é importante, mas onde está a comunidade acadêmica, o docente advogado acadêmico de Campinas, que não aparece na OAB de Campinas? Né? Que não tem uma revista, né, porque a proposta também inclui a revista. A proposta é fazer um agendamento da educação. Então, você vai ter a agenda da educação. Tem que ter a revista. E essa revista é para você publicar para quem quiser, dentro do meio acadêmico, é uma forma de você prestigiar todo mundo. Produzir conhecimento na OAB. Produz conhecimento. Produz conhecimento que sirva para o advogado. Né? Então, sem não é você só faz uma troca gigante de experiência entre os docentes, né? Exato. A maioria nem acaba nem se conhecendo, mesmo sendo 7 faculdades, eles não estando presentes na OAB e às vezes nem se preocupando em estar presente na OAB. Você traz esse público e, sem dúvida nenhuma, a gente tende a melhorar, não só a OAB nesse caso, mas como o próprio ensino das faculdades. Com essa troca de sinergia. Não, é um ganho, muito alto. Muito alto. E aproveitando, falando dessa troca, queria passar a bola para vocês, para a Manu, para a gente falar um pouco sobre uma outra proposta que está dentro desse contexto nosso, que é a questão da gente promover seminários, promover cursos envolvendo a jovem advocacia e o advogado mais idoso. Porque naquela linha que a gente já conversou várias vezes, o jovem advogado, ele já nasce sabendo trabalhar com as ferramentas digitais que hoje são colocadas para nós, né, cada dia de uma forma mais constante no direito. Né? E o advogado mais antigo tem um pouco de dificuldade, muitas vezes, em usar essas ferramentas. E, de outro lado, nós temos o advogado mais antigo, que tem muita experiência prática no direito, no dia a dia. Estratégica, né? Exato, mas que não tem familiaridade e, às vezes, tem muita dificuldade em trabalhar essas ferramentas. Então, fala um pouco sobre isso, sobre essa questão da gente promover esse encontro e essa troca, usando a palavra que o Glauco falou aí de troca, essa troca de informações, que eu acho que é muito legal isso, né, mano? Com certeza, Fernando. Quando a gente fala disso, a gente pensa que o advogado mais experiente, que muitas vezes, inclusive, se afastou da advocacia, porque ele começou a não se sentir pertencente da advocacia, quando vem aí a inclusão digital, que excluiu muitas pessoas. A gente fala em inclusão digital, mas que excluiu. E aí, quando a gente fala da advocacia, exclui muitos advogados mais experientes, que tem uma gama de conhecimento gigantesco, mas que não tem expertise com a tecnologia. E quando a gente fala em troca, significa que esses advogados mais experientes, eles podem trazer o conteúdo da prática da advocacia para os advogados, mas, ao mesmo tempo, a proposta é trazer para a jovem advocacia
os seminários de prática da advocacia. Vocês já imaginaram como é começar a advogar, sair da faculdade, passei na OAB e vou fazer a primeira audiência. E ligo pro meu amigo um dia antes, desesperado, peço uma dica, ele me dá, eu saio com um monte de anotação e na audiência acontece tudo diferente do que me falaram. Porque cada audiência é uma audiência e acontecem coisas... Chega lá, Emanu, chega lá e fala só, aquele juiz, você vai ter problema com E a ele, hein? jovem advocacia e a nova advocacia. Hoje mesmo eu recebi um telefonema de um colega de outra comarca, de outra localidade, perguntando sobre audiência digital, mas ele já é mais experiente, trabalhou muito tempo como analista jurídico, etc., se aposentou, prestou o exame de ordem, passou na OAB e agora é advogado. Então é o novo advogado, essa integração do novo advogado com o advogado de carreira é muito importante. Uma questão que a gente não falou nessa questão na questão da educação, né? Mas que eu acho importante a gente dizer, porque isso faz parte do escopo das nossas propostas, é descentralizar essa produção acadêmica, levá-la para outros lugares. Ela não pode ficar represada num único lugar, assim como a gente tem que fazer esse acolhimento dos docentes e etc. A gente também tem que pegar os cursos, porque todo o curso, toda a palestra acontece sempre no mesmo lugar, né, geograficamente, que muitas vezes impede outros advogados de participarem. Então, assim, existem auditórios em vários lugares, uma OAB forte, uma OAB representativa, com prestígio, ela consegue esses auditórios facilmente, né? Então esse é um ponto. E aí por que nós não podemos fazer cursos na Vila Mimosa, em outros lugares, né? Com inclusive a presença dessas autoridades, tem que ficar sempre represado num único auditório. Região do Campo Grande, região do Ouro Verde. Sabe, né? Às vezes eu acho que a gente não pode esquecer, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, a subseção de Campinas é enorme, a cidade de Campinas é enorme, geograficamente tem uma estrutura de metrópole. Então, o que a OAB chega depois da Anhanguera, né? A OAB Campinas chega depois da Anhanguera, porque se não chega, tem que chegar lá no Ouro Verde, no Campo Grande, na Vila Mimosa, nós temos vários lugares ali, e aquele advogado não pode ser excluído, porque a proposta é justamente essa, acolher, né? Trazer de volta essa sensação de pertencimento, levar a Ordem dos Advogados do Brasil para todos os cantos da cidade de Campinas, tornando-a diversa, plural, forte, e com isso prestigiado. Quando a gente fala, então, nessa questão de trazer cursos e seminários para a jovem advocacia, para o advogado mais experiente, a gente traz a inclusão. Basicamente, a gente pensar, principalmente quando a gente fala em inclusão, na inclusão racial. Como vem para o mercado de trabalho aquele advogado, aquela advogada negra, que muitas vezes não tem, neste momento, um suporte financeiro suficiente para começar uma pós-graduação imediatamente e conseguir entrar no mercado de trabalho. Mas quando a gente fala em trazer cursos e seminários com metodologia, ou seja, que realmente farão com que esses advogados e advogadas consigam se inserir no mercado de trabalho com maior facilidade, a gente está falando realmente na inclusão como um todo. Quando a gente fala na descentralização dos cursos para os mais diversos espaços e territórios dentro dessa cidade, a gente está pensando inclusive na inclusão racial e social, que são pontos extremamente importantes. Aproveitando, já que a Manu falou isso, da dificuldade, principalmente do jovem advogado, muitas vezes até de ter acesso a cursos, né, ter acesso à formação. A gente tem uma ideia muito legal que foi inserida dentro das nossas propostas, que é a criação de um sistema de cashback, né? Para quem não conhece esse sistema, hoje é usual, muito usual em lojas, departamentos, o que seria, basicamente? Seria criar dentro da OAB um sistema onde, depois que o advogado pagou a anuidade, parte desse valor ser revertido em uma moeda, um crédito digital, e esse crédito digital ele vai poder usar durante o ano corrente para fazer os cursos da OAB, para pagar parte ou todo o curso, para digitalizar documentos, para tirar cópias de processos, né? O dia a dia, a rotina da sala da advocacia. Porque uma coisa que é muito recorrente quando a gente conversa com o advogado, e principalmente o advogado autônomo, é a questão de que, e até para a gente também, a gente tem aquela sensação de que a OAB é aquela taxa... É o boleto do começo do ano. Que a gente paga no início do ano para poder exercer a profissão. Né? É simples assim, quer dizer, o que é a OAB? A OAB é uma taxa. A OAB poderia ser o IPTU,
poderia ser o ISS. A OAB é parecida com isso. E a gente tem que mudar essa história, né? Isso é um Então, dado relevantíssimo. O essa- dinheiro que a... Então, eu acho que essa, se vocês quiserem comentar, o Glauco, essa ideia da gente reverter parte desse valor, ou transformar o pagamento da anuidade num crédito que a gente vai usar, num crédito virtual, que o advogado vai poder usar no decorrer do ano dentro da OAB, também é uma forma de acolhimento. Não é? A gente vai alcançar pessoas que estão se sentindo desprestigiada pela OAB. Né? A gente brincou que é apenas um boleto, mas é verdade, não é? A OAB, para muitos, até mesmo para a gente, antes mesmo de encarar esse desafio de tentar trazer algo novo, algo diferente para a nossa OAB, era só um boleto no começo do ano, que agora, como é virtual, né, é apenas um cartão de crédito, né? Você pode fazer no cartão de crédito em 12 vezes. Pagamento da O pagamento anuidade é virtual, né? Só. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente consegue, de alguma forma, trazer créditos para que seja transformado em benefício da nossa classe, do advogado, seja ele novo, ou novo advogado, ou jovem advogado, seja ele mais experiente, Todos. qualquer que seja, aquele que Por que realmente não, né? quer transformar aquilo num crédito para ele, ou para o curso de extensão, para curso de especialização, para pagamento de xerox, pagamento... Esse assunto traz Enfim. duas temáticas que eu acho que a OAB precisa discutir urgentemente. A primeira, a questão do nosso dinheiro, para onde ele vai, como ele é utilizado, né? A E não é transparência no Ele gasto não com vai o te dar. dinheiro da OAB. Né? Esse é um ponto, né? Fazer esse dinheiro realmente virar algo para a classe que seja além daquilo que a gente está vendo aí. Não Seja só para algo- construção de muros, né? Exato, né? Para construção de pontes ainda, né? Seria mais adequado. Para muros não dá. E o quanto a OAB virou um cartório de burocracias do século passado, né? A Patrícia Vanzolin fala isso no Conselho Estadual, na sua candidatura, e é a mais pura realidade. É protocolo à caneta. A gente acabou Nós de não passar por temos... isso, né? E aí quando fala uma coisa cashback, né? Nossa, mas que dá até uma coisa, né? Porque a OAB tem essa coisa da solenidade, uma coisa mais... Mas pera lá, o clássico não precisa ser sinônimo de atraso. Né? Você pode manter o clássico sem perder a qualidade. Você pode avançar sem perder a qualidade nesse sentido, manter o clássico, mas contudo também avançar no tempo. Como é que você não tem voto digital? Como é que você não pode... Como você tem que sair daqui para São Paulo para abrir, às vezes, uma sociedade? Tudo está atrasado. O que é isso? O judiciário avançou anos-luz na pandemia, enquanto a OAB estava fechada, com todos os seus dirigentes em casa emitindo comunicado de fechamento. Quer dizer, O judiciário, o que é isso? O judiciário avançou 50 anos em um ano na pandemia. Só que o advogado não teve o mesmo avanço. Não falo advogado a pessoa, a nossa classe. Eu convivo, nossos colegas convivem, eu vejo diuturnamente advogados que não sabem lidar com o computador. Eles não sabem usar o PJE. Não sabem clicar para fazer uma audiência virtual. E já teve um comunicado do TRT que, até onde eu sei, desculpa, não é do TRT, do Conselho Nacional de Justiça, que vai virtualizar tudo. Vai. Não tem mais volta, não vai veja, mais ser presencial. Imagina isso. Tá tudo andando. E a gente ainda né? fez o protocolo da chapa com carimbo e assinatura à mão. É uma coisa que me indigna mesmo. Desculpa, mano, já vi que você tomou fôlego para falar e eu interrompi. É uma coisa que me indigna. Acho que assim, é muito indigno. Nós estamos na Constituição Federal em pé de igualdade, nós temos um capítulo específico, nós somos a única função essencial à justiça que fechou completamente. Nós não estamos falando aqui de fechamento de casa, né? Enfim, a gente fala que a OAB fechou, a gente sabe que as medidas sanitárias... Não é a porta que está trancada. Mas, né? primeiro que tinha advogado impetrando o MS para poder abrir o escritório, né? Quando as atividades essenciais foram liberadas, porque a OAB não foi capaz de fazer isso. Então, isso também seria um ponto, mas não vou nem entrar nesse mérito. Ok, a casa tinha que fechar mesmo. Agora, a advocacia não podia parar. E o advogado ficou sozinho, porque a casa do advogado parou. Não enquanto prédio, mas enquanto ferramenta. Não existia uma ferramenta. Então, o judiciário teve que continuar trabalhando e teve que evoluir no tempo. E a OAB estava fechada. Não apenas o prédio, mas a atividade. Isso é grave, isso é gravíssimo. Sabe? Isso demonstra uma profunda falta de respeito. Né? Primeiro com a Constituição Federal, segundo com a nossa profissão. Mas você sabe que tem uma coisa que me assusta mais do que isso? É quando a OAB está aberta.
porque mesmo quando ela está aberta, isso é uma coisa que a gente foi descobrindo, né, conversando muito sobre a OAB, e eu não sabia, hoje eu acho que eu nem me surpreenderia se eu descobrisse que algumas assinaturas têm que ser feitas com pena e tinta, porque, veja, algumas coisas que eu descobri nesse curto período aí que a gente está discutindo muito a OAB. Processos no TED são físicos. E eles ficaram parados 6 meses, porque a OAB ficou fechada. Muitos sobre o risco de prescrição. Então é a OAB ausente, né, no sentido, inclusive, de punir as irregularidades praticadas dentro da classe, que é muito grave. Né? A sala do advogado não possui um meio de pagamento eletrônico para digitalização e cópia. Que é do século passado já. Tipo, Um Pix. passar cartão de crédito é uma coisa ultrapassada. Minha filha fala, pai, faz um Pix, né, para mim que eu preciso pagar no seu... Um Pix. A OAB não tem um cartão eletrônico, um cartão de crédito, não tem um Pix. Ou seja, o advogado, quando ele está lá, ele se desloca até a Vila Mimosa, ele vai na sala do advogado, ele precisa tirar uma cópia, digitalizar alguma coisa, ele precisa fazer em dinheiro. Aqui, na cidade judiciária, é a mesma coisa. Né? Então, veja só o tamanho do atraso que a gente está falando. Então, não é a OAB só fechada, não, é a OAB aberta também. A OAB aberta, ela está andando a passos de tartaruga, ela está na idade da pedra, com coisas simples de serem resolvidas. Que eu acho que isso que as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão decidindo quem vão votar, elas querem saber. O que pode ser mudado? Gente, o que pode ser mudado é muito fácil. É muito fácil. Né? São coisas que hoje as ferramentas estão na mão, né, para fazer. Basta ter vontade. Fernando, quando a justiça voltou a trabalhar, e ela voltou, assim, eu repito, ela evoluiu 50 anos em um. O processo demorava 2, 3 anos, 6 meses está julgado, se duvidar até no TST. Mas assim, o que me chamou mais atenção, eles se prepararam. Prepararam como, né? O tribunal aqui, o nosso tribunal regional aqui, eles têm um pessoal preparado e disposto a ajudar juízes, servidores, qualquer problema. E os advogados não tem ninguém. Eles têm que se virar do outro lado. Quando você fala que o advogado não tem ninguém, ou quando a gente fala que os tribunais evoluíram 50 anos em a gente não tem que falar em um ano. Porque, na verdade, tem um ano que começou, mas eles evoluíram em dias. Em dias, maluco. Eles tiveram poucos dias para se planejar, para virtualizar o judiciário. E quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar. Eles fizeram isso das suas próprias casas. Sim. O tribunal se virtualizou com os funcionários, todos os servidores em casa, os juízes em casa. Atividade funcionando. Isso. E por quê? Funcionando. E aí você ainda traz posteriormente que o CNJ, inclusive, já trouxe diversas decisões e pronunciamentos falando da virtualização do judiciário pós-pandemia, ou seja, atividades que não retornam mais a serem já existem várias virtuais, 100%. Perfeito. E por que a gente até o momento não tem a OAB trabalhando para se juntar aos tribunais e dialogar acerca das providências para a segurança do advogado? Perfeito. Como assim a gente tem despachos em que o advogado ele é responsável caso a parte ou a testemunha não consiga acessar a audiência? Tem No meio advogado, virtual. aproveita, mano, tem advogado sendo intimado pela justiça pelo seu cliente. Sim. Cadê a citação pessoal? Sim. E aí a gente tem, Cadê? então, uma OAB que deixou os tribunais, CNJ, todos trabalharem sozinhos e em momento nenhum buscou dialogar com esses tribunais para trazer segurança jurídica para os advogados. A advocacia, mais uma vez, ficou no relento. Sabe o que é legal? Uma coisa que o Fernando fala muito, né? A OAB antigamente era consultada para tudo, né, Fernando? O Fernando fala muito isso. E aí onde você está falando? Cadê a consulta? Desprestígio e fraqueza. Prestígio. Ninguém consulta. A OAB prestígio. sempre foi uma entidade que ela sempre... Todo mundo queria saber a opinião. A sociedade... Primeiro era a OAB. A sociedade civil, ela queria sempre saber qual era a opinião da OAB, né, Aurélia? Para todos os assuntos relevantes que ocorriam na cidade, a OAB sempre era consultada. O que a OAB acha disso? Né? Hoje, ninguém sabe quem é a OAB. Não, é só você examinar, né? Durante esse período da pandemia, quantas vezes foram a públicos dirigentes para explicar para o cidadão comum o que era correto, o que não era, onde ele deveria se dirigir.
já que os tribunais estavam fechados, o que fazer. Né? Exato. Eu que atuo na área de família, da infância, estava com o conselho tutelar fechado. Mas aí eu também não pude fazer nada, porque a OAB estava fechada. Então a gente teve que demandar direto do prefeito, que determinou a abertura do conselho tutelar. Quer dizer... E o conselho tutelar ruim, fechado significa o quê? Abusado junto com o abusador dentro de casa. Nossa. E a gente não podendo tomar providência nenhuma. E quando a gente fala... Seríssimo, gravíssimo. Nossa, abusado com o abusador, você... Sim, porque todo mundo prestigiou, vamos ficar em casa. As pessoas Tranca as pegam portas lá dentro. chaves, palavras ou chavões, replicam sem pensar no conteúdo e no contexto. Criaram Isso daí as regras esquecendo das pode, exceções. exatamente. As crianças, elas têm o respaldo dos professores. São os professores que identificam as lesões e fazem as denúncias, sem o contato com o professor. E dentro de casa, você premiou o abusador. Pois é. E ainda Gravíssimo, continua aquela né? história. Não, agora vamos deixar para o pai decidir se o filho volta ou não para a escola. Não é à toa que o Dória teve que tomar essa decisão, né? De obrigar todos a retornarem. E a Então, OAB é uma coisa aonde? complicada. E a OAB nem estadual, nem a municipal, da nossa subseção, Né? Então, silente. E aí, Isso é muito triste, sabe? Porque eu vi que muita gente que estava esperando um posicionamento da Ordem dos Advogados, ou um direcionamento em termos de cidadania, ficaram órfãos. Não teve. importante dizer isso, né? A sociedade civil escuta a OAB, né? A Precisa sociedade da OAB. civil, sobretudo se o sujeito é mais carente, ele precisa da OAB como suporte jurídico. A gente sabe que justiça não é uma coisa barata, né? Meu Então, amigo, e os nossos colegas que atuam junto à defensoria, como dativos, eles ficaram sem receber que grave. todo esse período. Todo E esse não foi um período período. pequeno, né? Num período de grave crise Não. social e sanitária. Você fica sem Sem recebimento. recebimento. Certidão. Ou o que é pior, né? O que um colega nosso falou, né? A certidão vai e o juiz devolve. Aí você está esperando naquele dia que o dinheiro caia, né? Que já não é muita coisa. Você está esperando que aquele dinheiro entre. E aí o juiz devolve a certidão porque faltou uma vírgula. Porque o 3 está mais redondinho do que o 7. E aí? E aí, mano? E a gente tem uma OAB omissa que não trouxe provimentos que disciplinem diversas questões que os advogados precisam. Então, até o momento, a gente não tem como vão funcionar os despachos virtuais, e aí cada comarca realiza de um jeito, cada tribunal, seja ele do TJ ou do TRT, disciplina de um jeito, cada vara disciplina de um jeito. E quem fica à mercê de tudo isso no fim é a advocacia e, consequentemente, a sociedade civil, que são as partes que estão envolvidas nesses processos. E que são processos que muitas vezes envolvem questões extremamente delicadas, como a professora Marina falou. Questão de abuso sexual, questão de guarda, questão de crianças que estão em situação de risco. Então, Pensa bem, você teve guarda suspensa. Todos os direitos de convivência familiar foram suspensos durante o período de pandemia. Né? para começar, Ou seja, um não visitava, sim, ficou sem visitar. visita O virtual. outro foi só visita virtual. Visita virtual. Então vamos manter? Porque tem gente que não quer voltar. Não vou entregar mais meu filho. Mas é engraçado, quer dizer, na verdade, assim, o que a gente tira de tudo isso, a grande conclusão é que a OAB ela acaba sendo omissa como entidade de classe, né? Ela poucas vezes ela pensa em prol da classe do advogado, né? Em todos os sentidos, quer dizer, em tudo que vocês falaram aí, porque eu acho assim, não existem, não são todas as guerras que nós vamos ganhar, mas todas as Mas a guerras gente tem que lutar. têm que ser lutadas, elas têm Exato. que ser enfrentadas, e a OAB deixa de enfrentar e deixa de lutar essas guerras, né? Um fato corriqueiro, né, que a gente está vivendo agora aí, é a questão da vacina. A obrigatoriedade de você apresentar a carteira da vacinação para entrar no fórum, no prédio público. Passaporte da vacina, né? Passaporte da vacina. Existem os dois lados da questão, né? E a gente tem um grupo grande de advogados, e advogados têm opiniões diversas, e todos têm bons argumentos, né, professor? Então tem aqueles que defendem
que o direito de um começa quando termina o direito do outro, então tem que ter a vacina, tem que ter a carteira. Outros dizem que não, que é um direito personalíssimo e eu tenho que exercer minha profissão e ninguém pode me impedir disso. E eu fico olhando, às vezes, essas discussões, né, e fico pensando na OAB. Que deveria mediar o debate. A OAB, não, mas é engraçado porque assim, a gente viu a OAB de São Paulo se manifestando no sentido de concordar com o provimento. E eu não vou entrar nem no mérito se ela fez certo ou errado, porque eu acho que as duas discussões são válidas. Agora, faltou o mais importante. O que é a OAB? A OAB que eu quero, o que ela pode fazer para melhorar a minha vida como advogado, já que eu tenho essa obrigação, né? Então, vamos lá. Nós somos advogados militantes da comarca de Campinas. Não poderia a OAB promover, junto com o Judiciário, um pré-cadastro dos advogados militantes vacinados, para que ele não tivesse a obrigatoriedade de mostrar toda hora? Exato. Né? Exato. Uma coisa simples, meu Deus. Simples. Então, assim, não é a OAB concordou, a OAB concordou, a OAB discordou, a OAB discordou, tudo. Nunca vai haver unanimidade. Agora, o que a OAB pode fazer para melhorar, já que existe essa obrigatoriedade? Ela não poderia fazer esse pré-cadastro? Nós temos a carteirinha, a carteirinha tem um chip, ele não poderia inserir esses dados da vacinação no chip? Porque, eventualmente, pode ter advogado que chega no fórum e o telefone acaba a bateria, como é que ele vai mostrar a carteira? Né? É porque aí você diz, mas tem a física e tem a digital. Mas e se nesse dia eu esqueci a física, aconteceu algo urgente em um processo, eu preciso despachar correndo, meu celular descarregou. A maioria, na verdade, nem anda com a física com medo de perder. E anda com a digital. Né? E aí pode descarregar seu celular qualquer E aí se você quebrou, seu celular caiu no chão, quebrou ou descarregou, e aí? Você não vai poder participar da audiência? Eu dou uma sugestão para você. Use a torre de celular para carregar que tem aí. Não tem, porque a gente já conversou. Né? Use a torre de celular que não tem na sala da OAB ainda. E por incrível que pareça, muitos advogados falaram assim para mim, pô, Fernando, poderia botar uma torre para carregar celular na sala do advogado. Puxa, você poderia colocar até fora, com aquele valorzinho pequeno. Acessível para todo mundo, nem precisa, ainda né, professora? Mas o grande, dos servidores. Mas a grande lição que fica para nós, né, candidatos, né, o que a gente tem que mudar? É exatamente essa forma de pensar. É começar a pensar fora da caixinha e começar a pensar na OAB, não como uma OAB que tem que tomar posições em todas as discussões, mas dentro das discussões a gente tem que tomar atitudes que vão resolver a vida dos advogados. Ponto. Porque nós temos que voltar a ser uma entidade de classe, que represente a classe como um todo. Esse é o grande desafio nosso, né? Que a gente tem que trabalhar. Né? Agora você traz duas questões importantes, assim. Primeiro, a hora que a gente estava falando das questões dos despachos, enfim, das violações digitais que a OAB não acompanhou e não orientou, não mediou nenhum debate, não deu nenhum suporte. A trabalhista é campeã, né? A jurisdição trabalhista é campeã nisso. Campinas cedia um Tribunal Regional do Trabalho, segunda instância. Temos 12 varas do trabalho em Campinas, mais a sede do tribunal. Única cidade que não é capital que tem um tribunal. Única cidade que não é capital que tem um tribunal. E parece que agora, né, nós temos uma chapa com 3 advogados trabalhistas que conhecem o Fórum Trabalhista, que militam na área trabalhista, né? A gente conhece. Parece que os adversários também, né, colocaram ali alguma coisinha, mas demorou, né? Demorou para inserir a trabalhista na representatividade classista da OAB de Campinas, uma cidade que tem um Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Os advogados trabalhistas estavam vou completar, você falou abandonados. O tribunal está entre o maior, se não for o maior do Brasil hoje, a 15ª. E a 15ª e a segunda eles brigam, quem mais julga, né? Pois bem, mas a OAB que eu quero tem no mínimo 3 advogados trabalhistas, né, na composição. E o segundo ponto, a grande questão, por que a OAB não age? Eu acho que assim, a gente precisa começar a botar pingos nos is. Porque assim, pensar fora da caixinha, não, quem está fora da caixinha é a OAB. Quem está fora da caixinha é a OAB. Né? Nós temos que botar a OAB de novo dentro da caixinha, né? Dentro do andar regular da coisa. Então, assim, por que não age? Quais são e essas pessoas que comandam a OAB há décadas,
né, essas pessoas que estão administrando a OAB há no mínimo 2 mandatos, elas têm que vir a público e explicar por que não agiram. Elas têm que dizer qual é, assim, falta força de vontade, não é, qual é o interesse que desagrada quando você agrada a sua própria classe. Isso a gente precisa dizer para nós, porque elas estão e tiveram oportunidades legítimas de comandar a instituição. Então, assim, foram eleitas, devem gerir a OAB de acordo com a sua agenda, que é a agenda majoritariamente eleita. Isso é legítimo, mas estão aí há 2 mandatos no mínimo, né? Poderia falar um pouquinho mais, né? Mas vou ficar nos 2. 2 mandatos no mínimo e não fizeram. Então a gente quer saber o que falta. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma sugestão? Falta aumentar a resposta? caixa. Talvez falta aumentar a caixa, se eles entram dentro da caixa. Precisa explicar pra gente. Eu entendo que, na verdade, falta entender o que o Fernando falou hoje mais cedo. Que quando você for conversar com os tribunais requerendo que os direitos e as prerrogativas dos advogados sejam respeitados, não está sendo o Fernando Quercia que está indo lá se indispor com nenhum tribunal, não está sendo o Glauco, a Maria Helena, a Manuela, está sendo a Ordem dos Advogados da Subseção de Campinas que está indo lá conversar, dialogar com o tribunal para que a gente consiga ter procedimentos harmônicos, audiências harmônicas, dia a dia harmônico. Quando a gente tem o tribunal dialogando com a OAB, trazendo o que os advogados precisam no dia a dia, a gente não está indo lá se indispor, brigar e questionar. A gente não precisa chegar com o pé na porta. Não é? Não Mas precisa. a gente precisa lembrar que a gente dá está pra trabalhar em representando a harmonia. advocacia. Com certeza. Ninguém está falando na ausência de diálogo institucional. Aliás, talvez seja, né? Porque a omissão e ausência, né, pode ser sinônimo. Mas Quando a gente se senta, a gente se senta representando mais de 12 mil profissionais. Né? A gente não senta representando eu, você ou um pequeno grupo. Então é essa força que tem que ser levada a cabo, né, nas discussões no dia a dia, no que a gente fala. A OAB para todos, né? Não é a OAB para quem ganhar a eleição, Exatamente. não é um grupo restrito, não. É uma OAB que vai ser trabalhada para todo mundo, para todos os advogados. A OAB é roxa. É a OAB inclusiva. E falando nisso, né, a professora Maria Helena está falando um pouco. Está falando um pouco, mas ela vai falar. Ela tá cansada. Ó, Matheus, ela tá cansada. Mas ela vai falar Muito agora. cansadinha, Ela vai falar. daí. Ela vai falar agora porque eu vou jogar a palavra para ela. Vamos falar um pouco sobre a sede da OAB e das ideias que a gente tem para trabalhar a Casa da Advocacia de Campinas. Casa da Advocacia de Campinas, que foi construída, que se ergueu, inclusive, por conta e ordem, né, do trabalho incessante de diversas administrações aqui, mas principalmente, e quem viabilizou tudo isso enquanto esteve presente na OAB em São Paulo, foi o Marcos da Costa, né? Marcos da Costa foi um advogado que, na verdade, viabilizou a liberação, viabilizou as verbas, o terreno, enfim, tudo para a construção. Diversos entraves burocráticos, foi ele que saneou, né? Mas, enfim, o fato é que Campinas ganhou a Casa da Advocacia, que é um edifício muito, muito bacana, um edifício lindo, digno da advocacia. Um prédio que Campinas merece. Mas, professora, falando um pouco das nossas ideias, do que a gente já falou, você acha que a Casa da Advocacia é bem aproveitada? Não, Posso complementar? Professora, não é me interrupting. É para levantar a bola. Será que a Casa da Advocacia não pode ser transformada em algo maior, né? Num lar de verdade, né? Não pode deixar de ser só... talvez não lar, acho que eu usei a expressão errada. Mas não poderia ser algo maior do que tijolos? Vamos lá. No meu modo de entender, a Casa da Advocacia, hoje é subutilizada, é um espaço subaproveitado, pouco visitado, porque é aquele ambiente higiênico, burocrático, que você vai quando tem problemas para poder resolver alguma coisa e depois toma o rumo da sua casa. Só que ela fica ao lado do fórum. Então, ela tem que ser um espaço de acolhimento para os advogados, né? Nesse sentido, até para melhor aproveitamento daquela vasta área onde está a Casa da Advocacia,
Você poderia criar um espaço kids com monitoria para as advogadas poderem deixar seus filhos realizarem suas audiências, uma lanchonete agradável, com preços módicos para os estagiários, futuros advogados, Preços para as subsidiados, advogadas. Né? São alternativas que tornarão aquele local um local mais visitado, que vai se tornar paulatinamente mais aprazível. E a ideia é que você crie núcleos de convivência e de prestação de serviço. Porque hoje o que está faltando é prestação de serviço. Eu gosto dessa De palavra. prestação Núcleo de de convivência e serviço. prestação Lá de tem que serviço. ser um núcleo de convivência. Você Por sabe que você não pode fazer um happy hour lá? Um lugar mais social. Acho que quando eu usei a expressão errada, né? Era isso que eu queria dizer. Um lugar que fosse mais sociável entre a classe Sim. e que, ao mesmo tempo, atendesse, como a professora bem aponta, a mulher advogada, né? Que, às vezes, a gente vê muito isso na trabalhista e deve acontecer aos montes na cidade judiciária, que é você está fazendo audiência, precisa buscar o filho, às vezes o filho precisa ficar num lugar e a audiência está acontecendo porque saiu da creche, saiu da escola, que por que ele não poderia ficar ali com monitores, né, enquanto a mãe termina de fazer tranquilamente a sua audiência? Não há dúvida, é uma super ideia. Porque E de baixo custo. de baixo custo. Eu tenho uma experiência, eu fui delegado de polícia durante 7 anos. E lá em São Paulo, quando eu trabalhava em São Paulo a gente tinha lá a Associação dos Delegados de Polícia e tinha a sede da Associação dos Delegados de Polícia. Na época, eu escolhi morar próximo ali da Avenida Ipiranga, onde ficava a associação, exatamente por conta da associação. Por quê? A associação ela tinha serviços como corte de cabelo, engraxate, restaurante com uma comida muito boa, com preço subsidiado. Né? Então, é muito importante a gente tentar fazer isso na casa da advocacia e é fácil de conseguir. Porque se imagina só, imagina você colocar um restaurante, uma lanchonete, chama aí, abre uma concorrência, tudo com muita clareza, mostrando transparência. Né, que eu acho que isso que tem que ter. Tá lá no site, entra lá e vê que vai estar tudo transparente. Exatamente. Né? E aí bota lá um restaurante com preço, a OAB não vai ter lucro com isso. Não. Então, o restaurante ele vai conseguir fazer um preço bacana, ele tem o atrativo de ter um grande contingente de advogadas e advogados que vão utilizar, né? Isso é um chamariz, e por isso a gente pode batalhar muito nessa questão do valor, né? E colocar esse serviço à disposição das advogadas, dos advogados no dia a dia, para que eles possam comer alguma coisa entre as audiências, almoçar antes de ir para o fórum e começar as audiências, né? Essa questão do espaço Kids, né? O espaço kids e por que não até um berçário, né? Porque onde a mãe possa deixar o filho ali um pouco para correr lá no fórum fazer uma audiência, porque Ou mesmo dentro da própria ordem, né? Às vezes está assistindo um curso ou quer assistir Verdade. um curso Curso e é não à consegue, noite, por exemplo. porque o curso é à noite, ela já pegou o filho na escola e Deixa agora a não tem o que criança fazer. ali. Um espaço Então, simples, ninguém quer sim. transformar. falam tanto assim, na importância que é hoje, e de fato existe essa importância da questão da mulher, da participação da mulher, mas tem que pensar na mulher, né? Tem que pensar principalmente na mulher, na mãe, né? Porque a mãe advogada e a mãe que tem um filho, que tem um nenê que acabou de dar à luz, como é que ela faz para advogar? Ela tem que parar de advogar? Ela não consegue advogar. E a gente tem que pensar nisso. Isso é inclusivo, né, Manu? Isso é inclusivo. A gente trazer as pessoas para dentro da casa do advogado. Outra ideia, um lava rápido com preço legal para você deixar seu carro ali a hora que você vai fazer uma audiência. Eu acho que isso transforma aquele prédio frio num local acolhedor para os advogados. E com certeza a utilização da casa da advocacia vai ser uma coisa muito mais aconchegante, acolhedora, e os advogados vão ficar muito mais felizes. Com certeza. Né? Eu acho que assim, essa é uma ideia muito legal. Eu acho engraçado, Fernando, porque quando você fala em melhor aproveitamento da casa do advogado, geralmente quando você escuta, então vamos fazer uma sala de becas. É a capacidade máxima do pensamento. Não, você tem que ir além mesmo, né? Aquele engraxate que tinha no fórum, põe lá. Professor, eu põe ouvi hoje uns colegas falando. Porque a gente às vezes arrebenta o botão, arrebenta não sei o quê, vai lá
Prega ali o botãozinho, Por que não arruma as lava coisas alterno, né? rapidamente. Não, lavanderia rápida. Vocês É usaram uma certo. expressão que eu adorei, um centro de comodidades, né? Sim. Que tem alguns serviços, e repito, ninguém quer transformar a casa da advocacia No comércio, No né? comércio, No shopping, não não. é isso. Não. Se trata de entregar ao profissional conforto, Mas, né? Tacílio, Acolhimento. deixa eu te explicar, já que você já notabilizou-se por ser da área trabalhista, como eu sou da área estadual, né? Na Justiça Estadual, lá na cidade judiciária, uma vez fui examinar um processo, que está em processo de digitalização, é aquela coisa assim, demorada. Né? Aí falaram assim para mim, doutora, a senhora não tem outra coisa para fazer? A senhora pode voltar mais tarde? Eu falei, eu vou ficar passeando aqui no shopping? Porque não tem nenhum serviço agregado. Ou seja, se você leva os serviços... Porque eu mesmo propus para o diretor do fórum há algum tempo atrás, falei, por que você não põe uma banca? Pelo menos qualquer coisa aqui. Né? Porque já que a gente está de castigo aqui, tendo que aguentar atraso de audiência, isso e aquilo, cadê a eventualidade de um outro serviço? Sabe o que ele falou para mim? Doutora, a casa da senhora é ao lado. Nossa. Casa do advogado Ele é estava lá. errado? Não. Não. Né? Então, e ele falou assim, e é o seu presidente que tem que vir falar comigo. Eu entendo que a gente tem uma quebra de paradigma quando a gente pensa em tudo isso. Vocês já pensaram que muitos escritórios dispensam as mulheres advogadas que se tornam mães após a licença maternidade? Porque eles pensam que todos esses percalços que vocês trouxeram vão abalar o escritório que elas trabalham. Se a gente tem uma casa de advocacia que traz toda essa proteção para a mulher advogada que é mãe e que vai passar por isso no dia a dia, a gente para de trazer como se fosse um problema para elas e para os grandes escritórios ou para os pequenos escritórios ter uma mulher que é mãe no escritório. Porque quando ela tiver um problema, ela vai ter que faltar, ela não vai poder ir na audiência, ela não vai poder correr naquela perícia, simplesmente porque a gente consegue resolver isso, tendo um suporte dentro da casa da advocacia. Sabe que hoje, conversando com alguns colegas mais experientes, um deles falou para mim que entrou na casa da advocacia aqui de Campinas uma única vez. As pessoas Aquela- falam isso até com orgulho, né? Porque Não, mas daí eu triste, pensei em é mim gente. também, né? Eu vi aquilo, fiquei pensando, eu fiz as contas. Eu acho que eu também não entrei naquele prédio frio mais do que 2 vezes. Eu também não. Mas Mas são tem, isso. tem um grupo que frequenta muito, né? A gente sabe disso. Mas o advogado do dia a dia, né? O cotidiano mesmo, a gente sabe que não vai. Eu fui lá para tirar o certificado digital. Aliás, uma outra burocracia desnecessária, né? Eu poderia ter tirado da minha mesa. Mas tive que ir Sim. na OAB para fazer. A pandemia fez isso, né? Tanto Pois que era é. burocrático, agora você tira Agora da não mesa. tem mais, É. né? Já era possível fazer, mas antes Sempre não. foi possível, você tinha né? que se deslocar. E, assim, Marca horário. Para mim, no meu caso, eu tenho escritório no centro, não é tão difícil, embora seja longe. Eu fico imaginando um advogado lá da Vila Mimosa, né? Que tem que sair de um outro lugar bem distante para ir até um outro para tirar um certificado digital para exercer capacidade postulatória. E já aproveitando esse ensejo, essa é mais uma proposta nossa também, né? OAB é uma- É descentralização da OAB no sentido de Essa ideia é fantástica. Vamos falar abrir mais salas. Vamos falar mais É disso. muito boa essa Vamos ideia. falar mais disso, a ideia é fantástica. Não, é a OAB, não vem a OAB vai até você agora. Abrir salas para advocacia na região do Campo Grande, do Ouro Verde, né? Abrir espaços de coworking para os advogados que atuam nessas regiões, né? Para que ele possa se utilizar mais da OAB próximo da onde ele reside, próximo da onde ele trabalha, próximo da onde ele atua, né? Eu acho que essa é uma ideia fantástica. Não é também uma ideia difícil de ser implementada, né? Afinal de contas, e se a gente tiver o apoio da seção de São Paulo, Seção de São Paulo. eu acho que é mais fácil ainda, e nós torcemos muito para que todo o Estado também queira renovar, né? Porque para inovar precisa renovar, não dá para pensar em inovar sem renovar. Perfeito, hein? Eu acho que a gente tem que renovar, e renovar no Estado de São Paulo com a Patrícia Manzolini, que é professora, que também tem cuja linha de pensamento é muito próxima da nossa, né? Sim. Então eu acho que é muito importante. Então, mas essa ideia da gente criar essas salas de coworking, onde o advogado vai poder também sentar, utilizar computador, tirar certificado digital,
copiar, digitalizar, ser acolhido. Acho que é muito importante numa cidade das dimensões de Campinas, né? A ideia é começar com essas duas regiões mesmo. Ouro Verde, Campo Grande, e depois, em dando certo, E levar aí os a serviços gente para lá leva os também, serviços né? para outras regiões também. Sim. Levar não só levar o dentista, levar sim. a Então, livraria, né? Por que essa que é a livraria... ideia da OAB Móvel, né? A É. OAB Móvel, Explica pra gente, professora, Que- você está falando... na verdade, seria uma van, né, para transportar um pouco da OAB até determinadas regiões, com agendamento e tudo mais, mas aí a farmacinha da CASP chega até você, a livraria também, a certificação digital, né, se for obrigatório ter um funcionário, né, então facilita a vida, e eventualmente, se nesses locais algum equipamento quebrar, a OAB Móvel pode suprir ali essa necessidade. Então, a ideia é que você tenha mobilidade. Hoje, a OAB sofre de imobilismo. Então, a gente tem que dinamizar. E essa dinâmica não pode ficar, no meu modo de entender, apenas em atitudes. Ela tem que contemplar toda a cidade. E a senhora chamou atenção para um dado relevante quando essa proposta veio, que é São Paulo, enquanto cidade, já faz isso nos fóruns, né? A gente Já. vê lá uma UTI móvel, uma coisa para socorrer o advogado rapidamente, de modo que... Por que tem em São Paulo e não tem em Campinas? Isso todo mundo pergunta, né? Por que tem em São Paulo e não tem em Campinas? Você não tem socorrista na trabalhista, né? E aí, gente, Sabia? como é possível isso? Claro que eu Quando sabia. tiraram o fórum de onde era, central, né? E criaram a cidade judiciária, a gente perdeu a enfermaria. Se passar mal, eu usei muitas vezes a enfermaria naquela época. Dessa vez, se eu passar mal, eu Será me que viro. existe um desfibrilador na casa do advogado? Meu amigo, se tiver, ninguém sabe mexer. É mais ou menos como o hidrante, né? O extintor também, vai ser a mesma coisa. Né? É o Então, mínimo do mínimo, né? É o mínimo. eu acho que algumas atitudes podem ser tomadas e entenda, a OAB que a gente quer é a OAB que trate todos os advogados e advogadas da forma mais correta possível. É a OAB de programas, é a OAB de ações. Não é uma OAB de projetos longevos, longínquos e inexequíveis. É aquilo que a gente pode fazer. Então, o que nós podemos fazer? E aí, se alguma dessas propostas não puder ser feita, você tenha certeza, a gente vai falar o que a gente não pôde realizar. É. Porque esse diálogo é que vai trazer o advogado de novo. Não só para a casa do advogado, mas trazer o orgulho do exercício da profissão. Sim. Essa profissão precisa ser valorizada. As pessoas precisam ter orgulho. Cadê aquele bottom? Cadê o botão OAB no Cadê terno? o bottom da OAB? Todo Cadê o ano a adesivo, gente né? ganhava. Consulte sempre o seu advogado. Cadê É. aquele adesivo? Por que ninguém mais usa? As pessoas têm vergonha de dizer que são advogadas? Por que isso? Antes a gente ficava tudo orgulhoso, que ganhava um botãozinho da OAB, punha no blazer, saía toda contente, ó, sou advogada. Hoje Aluno de é direito capaz no de primeiro apanhar, ano né? já queria usar o bottom. Né? Aluno de primeiro ano. Hoje nem formado há 15, 20 anos usa mais. Não, os alunos saem... a Escondendo, verdade, assim, né? Eles saem escondendo, são advogados. E tem uma questão muito séria, né? A gente está aqui falando de coisas mais leves, embora muito importantes, mas tem uma questão muito séria, que é a grave crise social gerada pela pandemia, E de uma econômica. OAB social e econômica, de uma OAB absolutamente parada do ponto de vista da atividade, e o advogado hoje passando necessidade, né? A gente sabe que muitos colegas Geladeira se vazia, socorrem de outros trabalhos, porque a advocacia não o sustenta mais. E isso é gravíssimo. E sabe que eu ouvi de alguns advogados essa semana uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que eles disseram o seguinte, eles falaram, Fernando, a coisa está tão grave que antes, até algum tempo atrás, a gente encontrava algumas pessoas que diziam assim, olha, eu fiquei sabendo de um advogado que é Uber. Eu fiquei sabendo de um advogado que é garçom. Ele falou, agora eu tenho ouvido, fiquei sabendo de um garçom que é advogado. Eu fiquei sabendo de um Uber que é advogado. Ele consegue alimentar a família dele com a profissão de Uber. E usa a advocacia
como complemento, porque ele não consegue fazer da advocacia Nossa, que lamentável. o ganho. Que triste. Né? Que triste. Advogados ganhando, cobrando R$ 25 para fazer uma audiência de instrução. Né? Absurdo. E aí, muitas vezes, as pessoas podem dizer assim, mas isso afeta vocês? Afeta a classe. E o desprestígio para a classe afeta a todos nós. E isso tem que doer em todos nós. Isso tem que ser muito dolorido para todos nós. Nós não podemos imaginar que a nossa profissão possa ser levada a um ângulo onde a pessoa que investiu muito para estudar, muitas vezes com muito sacrifício, né, para se formar, para fazer o exame da ordem, para pagar a sua anuidade, e ela não consegue colocar comida na casa dela para alimentar a família, exercendo a profissão que ela quis e que ela escolheu. Isso é um absurdo. Isso é grave porque a gente está falando muito de algo muito maior do que simplesmente mudar de profissão. Porque nem todo mundo tem essa oportunidade. Existem advogados que não têm carro, então ele não pode rodar de Uber. Então ele fica assalariado, ele não tem salário neste momento, ele não tem emprego, ele não tem nenhuma outra fonte de renda neste momento. E aí a gente fala de uma coisa muito grave, que é a fome no país durante a pandemia. Então a gente está falando que existem colegas da nossa classe que nesse momento estão passando necessidade por conta da pandemia e que a OAB se manteve omissa até esse momento. A gente está falando de pessoas que já viviam com baixa renda por conta dos valores ínfimos que eram pagos para diligências e, neste momento, eles não têm sequer esses valores ínfimos, porque muitas diligências não foram necessárias durante a pandemia. Quando o fórum fechou, as cópias não existiam, porque o fórum estava fechado. Aí, muitas varas começaram a aumentar, porque já vinham digitalizando os processos, muitas das cópias que os advogados faziam já eram para digitalizar os processos, e durante a pandemia, essas cópias elas ficaram paradas, porque o fórum estava fechado. E as audiências que eram feitas pelos advogados correspondentes, porque muitos escritórios são de cidades distantes, e não tinham como mandar um advogado vir de São Paulo para cá, de Maringá para cá, da Bahia. Eu fazia, até 2020 eu era audiencista. Audiencista. Eu tinha outros clientes, mas fazia audiência também. Era eu audiencista. ainda faço audiências. Uma experiência, aliás, é uma experiência que vai para belíssima. Sim. Você pega de todos os casos. Eu, além de ter escritório, eu continuo sendo audiencista para alguns escritórios. E aí a gente tem a questão de que a maioria dos escritórios encerraram essas parcerias com os advogados. Não vai precisar, né? Eles não precisam, porque o escritório o advogado interno consegue fazer as audiências na mesa dele, porque não precisa mais viajar. Fernando, vê uma coisa que assim, vocês acham que esse detalhe veio para mim agora, assim, né? Pagar R$25 numa audiência de instrução, né? Isso não é a necessidade de resgatar realmente a advocacia, o prestígio, porque assim, não dá para acreditar, eu não estou desmerecendo qualquer outra profissão. Mas imagina, R$25, né? A gente vê colegas, né, que se submetem a fazer trabalhos que demandam tempo, demandam técnica, por valores baixíssimos. Não é a falta de realmente falar assim, olha, o advogado é importante, o advogado é essencial, e esse trabalho aqui não é isso que vale isso aqui. Isso. Não é os R$25 que vai fazer a diferença, não. É um contexto, né? A OAB tem que atuar muito forte nisso. Não é? Não é uma olhadinha no processo, não é? Isso, tentando de alguma forma trabalhar. Eu tenho até, inclusive, notícias de que em algumas cidades houve, inclusive, uma junção da OAB com a própria prefeitura, no sentido de que fazer com que fosse criada uma tabela mínima para que esse tipo de serviço fosse... para não virar esse canibalismo que a gente vê hoje, né? Então, mas é a atuação da OAB enquanto entidade de classe. Reeducar, né? Mostrar para a população a importância. Né? Tudo volta para a mesma fonte. A OAB batalhando, atuando junto a toda a prefeitura, aos órgãos públicos estaduais, federais, no sentido de quê? De valorizar... Uma campanha, seria assim, né? Uma campanha permanente, incisiva de valorização da nossa classe. Você pensa no valor da hora de um advogado que faz isso? Porque você está falando de um advogado que não vai poder ir de ônibus, ele tem que morar na região central para conseguir fazer isso, porque ele utiliza o ônibus da OAB. E aí você já pensou em quanto vale a hora desse advogado que vai pegar o ônibus da OAB,
ir até o OAB nos horários que tem ônibus, a gente tem que pensar que são horários restritos. Ele, para fazer uma audiência, ele perde pelo menos 3 horas. Sim, Então, e para fazer uma cópia, R$25 R$25 para fazer cópia de 200 páginas, que muitas vezes são frente e verso, como é os casos, por exemplo, dos processos estaduais. Quando você pensa nos processos da Justiça Federal, são processos que todas as folhas são grampeadas em outra folha. Então, ele tem que desgrampear para poder fazer a cópia. Fazer a cópia, depois grampear de novo, montar o processo. 200 folhas. E aí a gente está falando de R$25. Quantas horas esse advogado gastou? Mas você sabe o que está faltando? Realmente é isso, é uma omissão, né? Falta uma campanha permanente, mas é permanente de valorização do advogado. Mas esse é um clichê, né? Valorização do advogado. Não é clichê. E como que você vai valorizar? É levando para a sociedade a importância do advogado, do profissional. Quando a gente junta o que a OAB quer oferecer em contrapartida, isso vira uma coisa muito maior. Sim. Quando a gente fala que vai ter seminários ensinando a prática da advocacia, a prática das audiências, a gente está dizendo para os advogados, para os escritórios, o seguinte: nestas cidades, advogados, não estou dizendo que em outras cidades não sejam, os advogados só dando um recado. Só dando um recado. Nesta subseção, os advogados, eles passam por cursos permanentes que os ajudam a advogar da melhor maneira possível. Em contrapartida, essa subseção exige que os valores pagos por diligência sejam no mínimo. A gente está falando do seguinte: eu tenho um bom profissional no mercado, estou te entregando um bom profissional. Mas eu exijo, porque quando a gente fala assim, a gente está falando de um advogado que vai saber chegar na audiência e fazer todos os requerimentos. A gente está falando que a gente não quer aquele hall de perguntas que vem direto do escritório, que não sabe nem como vai ser. Você já imaginou você você que já foi advogado diligente, que é como eu, então, vocês imaginam como é para um advogado receber um hall de perguntas, sendo que quando eu faço uma pergunta, muitas vezes a resposta da parte da testemunha desdobra em 3 ou 4 perguntas que eu preciso fazer. Agora você já imaginou o advogado que ele tem que seguir? O chefe diz às vezes assim, audiência: eu sinto vergonha de ter que ver um advogado chegar com uma folha que tem lá grifado o que ele é obrigado a perguntar. Então, a gente está dizendo que o advogado dessa subseção ele vai ser preparado para fazer as perguntas. Ele vai representar o seu escritório. Naquele momento, ele é o seu escritório. Exatamente. Valorizar o advogado para que ele seja valorizado. Exato. Ó, né? Bonito isso. É simples, né? Simples, né? Valorizar o advogado para ele ser valorizado. Né? É assim que funciona em todo lugar. Você valoriza a classe e a classe passa a ser valorizada. Todo mundo, a sociedade vai valorizar. É o que mais precisa, né? A sociedade entender da nossa importância. A Manu tocou num ponto interessante nessa questão da fome e tal. A gente estava falando das dificuldades sociais, né? O que eu vi muito a OAB fazer foi levar uma cesta básica para o advogado. Não que isso não seja importante, eu acho que isso é extremamente importante. Quem tem fome tem pressa e você tem que, naturalmente, alimentar. Agora, eu fico pensando, né? O ideal não seria tirá-lo dessa condição? Nós estamos falando de um advogado, a gente está falando da classe, né? É muito lamentável a gente chegar nesse fundo de poço. Mas aí eu acho que, minha opinião, eu acho que tem que ter os dois. Não adianta. Lógico, não. Sim, não é tirar, né? Não adianta a gente pensar, utopia, a gente pensar que a gente vai conseguir tirar todo mundo dessa situação. A gente tem que estar preparado, a OAB tem que estar preparado nas duas vertentes. Eu entendi o que você quis dizer. Não pode só fazer isso. A OAB não pode ser. E apresentar isso como, olha, eu fiz alguma coisa. Olha, não, você não fez. Você está com fome, eu vou dar cesta básica. Não, vamos identificar de onde está vindo essa sua necessidade. Exato. Vamos tentar te ajudar. Vamos melhorar o seu currículo com um curso de extensão. Vamos te capacitar mais para você, daqui a pouco, não precisar disso. Nós vamos te ajudar enquanto você precisar, mas nós queremos que você não precise mais disso. Né? Então, eu acho que é muito importante ter os dois lados. A OAB tem que ser, até certo ponto, assistencialista. Nós necessitamos de um assistencialismo para a classe, é urgente isso. E também atuar no sentido de que esse assistencialismo se torne cada vez menor. Exatamente. Uma porta de entrada e uma porta de saída. Né? E nesse meio termo aqui, a pessoa se prepara, porque daqui a pouco eu não precise mais disso. E aí ela vai olhar e falar: agora é minha vez também de ajudar. Ela se sentiu acolhida. É que toda vez que você fala em auxiliar o outro, você precisa ser assistencialista no primeiro momento, porque, como falou, a fome tem pressa. E a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, quando a gente pensa em cesta básica, porque eu não sei se vocês já pensaram nisso. Recentemente, estava tendo uma conversa com outros projetos, ONGs que auxiliam na cidade, e eles falaram que, durante a pandemia, muitas pessoas receberam cestas básicas. E muitas famílias não tinham como cozinhar os alimentos, porque não tinham gás, porque eu estou sem emprego. E aí, algumas comunidades, quando os líderes comunitários eles têm uma
um senso de mobilização maior, eles conseguiram entregar grãos, alimentos que não precisassem ser cozidos. Então, quando o Fernando fala que eu tenho que entender de onde vem sua fome, eu acho que ainda vai assim, eu tenho que entender qual é a sua necessidade, para daí eu conseguir te auxiliar. Porque, às vezes, o que eu acho que é o que te ajuda não é o que mata a sua fome, que é algo muito grave. Nossa, Então, e quando a gente fala disso, a gente fala da junção. Se você já tem cursos para preparar esses profissionais, se você já tem um banco de currículos para inserir as pessoas no mercado de trabalho, se você já tem um banco para os advogados diligentes, se você já tem um diálogo com os outros escritórios, você consegue começar a fazer essas inclusões e tirar essas pessoas do assistencialismo de uma forma muito mais prática. Perfeito. É isso aí. Vamos falar um pouco de prerrogativas? Ah, meu Deus. Depois pede para eu não ser nervoso. Olha o assunto que ele puxa. Não, mas eu acho que assim, todo mundo, a classe, ela sempre está preocupada, e não sem razão, né, com a questão da prerrogativa. Né? Afinal de contas, o que a gente mais ouve, né, voz recorrente, é que, e eu não gostaria de me referir só ao judiciário especificamente, mas Imagina. todo o funcionalismo público, municipal, federal, estadual, de alguma forma, né, a gente é voz recorrente que as prerrogativas do advogado sempre são aviltadas. Né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Alguém quer começar a falar sobre esse doutor assunto? Tacílio. Doutor Tacílio, com certeza. Meu com Deus. muita calma, por favor. Tá? Calma, ainda por Tranquilidade. cima. Vai ser difícil, né, gente? Eu acho que esse ano nós tivemos o episódio que para mim foi o extremo do extremo, que foi em Goiás, né? O advogado que apanhou do poder público e não foi através da mão de um juiz, né? Foi da mão de um policial, salvo engano, um policial militar. Então, assim, quando eu tive, foi há 60 dias atrás, as minhas prerrogativas violadas, foi um outro colega, né? Que ocupa um cargo público também. Então, não vem só do judiciário, vem de todo lugar. A hora que você chega na repartição pública, você chega num órgão público, que você é obrigado a lidar com uma placa de desacato, pena de tanto a tanto, aquilo é por si só uma tentativa de constranger as minhas prerrogativas. Eu não estou ali para ser advertido de nada. Ninguém, sobretudo o poder público, pode me advertir sobre meu trabalho. Ponto. Até porque ali não tem autoridade, né? Ponto. Para que tenha desacato. Pois é, Lembrado. mas aquilo está em todos os lugares e nunca vi a OAB fazer uma campanha, no mínimo, de conversa. Vamos conversar com o diretor do fórum, vamos conversar com alguém, vamos tentar tirar essas plaquinhas aí, porque isso, inclusive, está desatualizado, né? O crime de desacato no STJ já teve até uma reviravolta, voltou, né? Conflita com o Pacto de São José da Costa Rica, quer dizer, ninguém discute isso. Então, assim, você começa na plaquinha do desacato e termina, porque esse é o ponto, você termina no espancamento do profissional, como aconteceu lá em Goiás. Então, é uma sucessão, é aquela coisa, se você não corrige o desvio imediatamente, ele se perpetua e ele se aprofunda, né? É como o poder, né? Quem tem demais tende a abusar dele. Então, essa é uma dinâmica tão, assim, clássica, né? Em qualquer livro, em qualquer literatura, que a gente já devia saber disso, a gente leciona isso, a gente escuta isso o tempo todo. E aí tem uma questão importantíssima. As prerrogativas só deixarão de ser aviltadas ou só serão respeitadas quando a OAB for forte. A OAB não é forte. A OAB que nós temos hoje no estado de São Paulo, na subseção de Campinas, convenhamos, sejamos francos, não é forte. Porque a OAB forte é uma OAB plural, diversa, acolhedora, com advogados que pertencem à instituição. Isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar para você. Vamos falando respira. Falando de forma mais assertiva, falando sobre Campinas. Vocês acham que o advogado... Eu não vou falar aqui do advogado... professora Marilena do Carvalho, advogada há mais de 30 anos, professora da PUC, conhecida. Provavelmente ela não sofra corriqueiramente violação das suas prerrogativas. Mas o advogado autônomo, o advogado que atua nas regiões, por exemplo, nós citamos do Ouro Verde, do Campo Grande, vocês acham que esse advogado hoje confia na sua OAB para denunciar essas quebras de prerrogativa?
A pergunta, eu já fiz essa pergunta, eu acho que a gente pode... Qual que é a câmera do nosso telespectador? Essa aqui, ó. A sua é aquela. Sou aquela ali, fica à vontade, respira. A sua. Acho que a gente tem que perguntar para os nossos colegas advogados que estão escolhendo em qual candidato votar, se eles já se sentiram constrangidos em qualquer momento do exercício da sua profissão. Constrangido de fazer um requerimento porque o juiz vai ficar bravo, constrangido de pedir alguma coisa porque alguém vai ficar bravo, constrangido de mandar um e-mail porque o servidor vai responder de forma mal educada. Veja, se você, colega, se sentiu constrangido no exercício da sua profissão, você só se sentiu constrangido porque você não tem uma instituição forte ao seu redor. Porque, na verdade, quando se fala em prerrogativa, se fala na defesa da classe, de um coletivo. O coletivo ele existe para ser forte. Né? Então, assim, quando se fala, se você já sentiu um constrangimento no exercício da sua profissão, isso é um sintoma. Esse sintoma reflete um diagnóstico, que é você tem uma entidade de classe que não lhe dá suporte, que é fraco. Pronto, é isso. E o que fazer? E o que fazer? Como é que a gente muda esse jogo? Né? Porque eu acho que, vamos voltar no começo da nossa conversa, eu acho que os colegas, as colegas hoje, mais do que ouvir propostas, eles querem entender como que essas propostas serão colocadas em prática. Né? Então, como que a gente vira esse jogo? Né? Então, a gente já discutiu algumas coisas interessantes aqui, que eu acho que são muito válidas. Né? Primeiro, é voz recorrente que hoje a OAB, nas correições, onde a OAB é instada a participar, né, dessas correições, ela efetivamente ela tem uma participação, diria que branda. Ela não leva ao conhecimento, por exemplo, do judiciário, problemas relativos à quebra de prerrogativa. Né? E se o judiciário não sabe desses problemas, ele não tem como tomar atitude e nem nós podemos culpá-lo. Então, primeiro, a OAB e a OAB é representada pelo seu presidente, pela sua vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto, tesoureiro. A OAB tem que levar ao conhecimento dos órgãos toda quebra de prerrogativa que ocorra. Isso tem que ser transparente. As pessoas têm que entender que se elas fizerem uma denúncia, essa denúncia ela vai ter eco dentro da sua entidade de classe e vai ter um desdobramento. Então, isso é o mais importante. Né? Uma outra coisa que surgiu numa conversa nossa que eu achei fantástico, que é o seguinte também, isso tem que ser feito rápido. Né? O advogado tem prazo. A OAB também. Ela tem que ter prazo para responder isso aí. Né? Porque com isso a gente vai resgatar a confiança da classe no sentido dela poder efetivamente denunciar quando houver algum problema nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ir mais além nesse começo. Né? Por que não possibilitar à advocacia que a gente possa efetivamente ter uma denúncia que seja anônima? Sim, sem identificação. Muitas vezes, né, muitas vezes o advogado, ele até quer denunciar, mas ele não tem coragem. Até porque não tem confiança do que aquilo vai se transformar. Não tem coragem, está constrangido. Está constrangido. Né? Ele tem medo, na verdade, de que aquilo tá começando. Termina em pizza e depois ele vai ter que voltar lá naquela vara com aquele juiz ou naquela delegacia com aquele delegado. E o que vai acontecer? Vai sofrer algum tipo de represália. Né? E a OAB vai estar ausente. Então, a OAB, com um prazo rápido, dá uma resposta para as denúncias. A OAB efetivamente levar ao conhecimento dos órgãos públicos as denúncias, né, para que eles tomem as providências e cobrar deles essas providências. Uma resposta, uma satisfação. Uma satisfação. E dá a possibilidade da advocacia, da advogada, do advogado, de fazer a denúncia de forma anônima, se quiser, se assim se sentir confortável. Né? Eu acho que são procedimentos básicos, mas que, bem feitos e bem executados, vão fazer com que a gente vire esse jogo. Eu acho que aí tem... desculpe. Fica à vontade. Pode falar. Fernando, mas não existe a comissão de prerrogativas? Você não está tirando o papel deles, que já vão vir lá e já tem os procedimentos?
Mas o que a gente vê, na verdade, assim, pelo menos, gente, assim, é óbvio que existem regras e exceções, mas do que a gente tem conversado e do que a gente tem falado com os colegas, a gente percebe que da maneira como está, não funciona. Não funciona. Né? Demora. Numa reunião recente que eu tive com alguns amigos, colegas nossos criminalistas, eles me disseram o seguinte, veja só, olha a gravidade disso. Dentro de alguns órgãos do Estado, penitenciárias, delegacias, existem membros da comissão de prerrogativas que usam a qualidade de membros para captação. Eles ficam Então, nas salas. O que a gente precisa Captação lembrar... de serviço. Eles, de cada 10 audiências preliminares que tem lá, eles fazem 8. Pô, peraí. Aí não dá. Né? Até um colega falou assim, Fernando, eles estão tão à vontade, eles estão tão inteirados com esses órgãos, que eles inclusive utilizam as vagas dos agentes públicos para parar o carro. É como se eles fossem agentes públicos. Ele não está lá para defender o advogado. Ele faz parte, ele já se integrou ao sistema. Seríssimo. Isso, E hein? está usando o sistema em benefício próprio. Como coibir isso, Fernando? Eu acho que é muito fácil. Primeiro, se um colega falou isso numa reunião, se os colegas e o próprio advogado, e volta naquilo que a gente está falando. Esse colega me disse isso numa reunião. E eu perguntei para ele, e você denunciou? Ele não denunciou. Ele não se sentiu à vontade para denunciar. Sim. Né? Então... Denunciar para quem? Para a própria comissão de prerrogativas? Para a OAB. Mas perceba quem... como é difícil, né? Para a OAB. Então, ele não existe a confiança, né? Não existe se a própria comissão de prerrogativa, que é quem devia estar defendendo, está utilizando em serviço próprio, em benefício próprio, né? Então, ele não denunciou. Então, primeiro, denunciar. Né? Incentivar a denúncia. Incentivar a denúncia, mesmo que anônima. Né? É uma maneira. Segundo, se a gente criar na comissão de prerrogativas as pessoas que vão ficar responsáveis por determinados órgãos, eu acho que é imprescindível que exista um rodízio. Circulação entre elas. Uma circulação. A pessoa não pode ficar muito tempo cuidando do mesmo órgão. Então, nós vamos estabelecer um prazo mínimo de 6 meses, enfim, onde aqueles advogados vão cuidar especificamente daquele serviço público, e depois de 6 meses a gente vai fazer um rodízio e vai trocar. Isso não quer dizer que você está quebrando o ato que aquele advogado começou. Não. Porque, na verdade, nada hoje em dia é feito por uma única pessoa. Sim. Se você pega o judiciário, um começa e o próximo servidor termina. E o que a gente está falando e está tentando garantir, então, é que vai ter início, vai ter meio e vai ter fim. Só que nem o servidor, nem aquele advogado que começou, nem o advogado que denunciou vai saber quem vai começar, quem vai dar andamento e quem vai terminar. Isso quer dizer que a gente traz uma imparcialidade ímpar para todo o processo. Perfeito. E aí a gente resgata a confiança que o advogado atualmente não tem. E aí pode ser que daqui a algum tempo a gente já tenha denúncias anônimas? Sim, porque a questão da denúncia anônima ela envolve várias questões. A primeira é confiar na ordem, confiar que o que eu denunciei vai ter andamento, que alguém vai prosseguir com aquilo. Mas a segunda é que muitas vezes, se eu tô ali todos os dias de cara com aquele juiz, eu não quero que ele saiba que fui eu que denunciei. Mas, conforme você resgata essa confiança do advogado, você diz para ele, olha, não tem problema aquele juiz saber que foi você. Porque a ordem é quem vai estar aqui do seu lado. Você tem a força da OAB aqui do seu lado. E os servidores eles vão começar a descobrir que, então, agora, se ele mexe com um advogado... Ele mexe com a OAB. Mexeu com o advogado, mexeu com a OAB. Meio que ele Vai criar outro igual slogan. o Walter Dayan, né? Mexeu com um, mexeu com todos, né? De verdade. De verdade. De verdade. A professora Maria Helena está muito quieta. Bom, pessoal, muito apagadinha. a gente já passou bastante do horário. Eu queria agradecer muito, né, vocês, a presença de vocês aqui, abrir a palavra para vocês, né, darem um aviso final, né, para a gente poder... Mas, enfim, eu acho que todas essas conversas, primeiro, elas são muito produtivas porque nos enriquecem sempre, né, e segundo, é importante os colegas que estão nos assistindo, as colegas que estão nos assistindo, né,
analisarem as propostas, analisarem as pessoas, analisarem os propósitos de quem quer estar à frente da OAB, né? Nós somos pessoas que temos propostas e propósitos. Nós estamos aqui para, durante um tempo, doar parte dessa experiência que a gente tem acumulada, parte desse dia a dia, para poder abrir canais de comunicação e para poder fazer com que a OAB seja realmente a entidade que nós queremos, a OAB que eu quero, a OAB que todo mundo quer, a OAB que os colegas querem. Professora, fica à vontade aí para... Bom, para aqueles que estão nos vendo, a OAB que eu quero é a OAB de uma educação continuada, uma OAB de uma integração maior, em que o advogado sinta-se à vontade na casa do advogado, não seja um prédio apenas, e sim um local de comodidades e de convivência, com correições sérias, transparência em todos os projetos que a gente eventualmente apresente, ainda que negativo o resultado, que sejamos sempre transparentes. O que é necessário, colega que esteja assistindo, o que é necessário é a gente resgatar o corporativismo. Nós somos individualistas. Hoje, desde que você esteja bem, você não está mais preocupado com o seu amigo, com o seu colega. Isso tem que acabar, né? Nós somos todos advogados. O judiciário cresceu porque nós ficamos pequenos. Hoje não precisa do advogado para entrar com uma ação de família, hoje pode fazer tudo no cartório, hoje você consegue resolver sua vida sem a presença do advogado. Por quê? Porque você resolveu só a sua vida e não a de todos. A nossa ideia aqui é resgatar a dignidade da classe dos advogados, trazendo todos, o coletivo. Somos todos um só. Participe. Faça parte do coletivo. Não deixe o seu colega advogado sozinho. Participe. Traga. Né? Essa ideia de pertencimento, de acolhimento, é uma ideia central para a gente. Não é só criar oportunidades para todos nós crescermos, mas acolher todos os problemas que tenham e que a gente nem identificou ainda. Poderão surgir outros, certamente surgirão, mas o que vocês podem ter certeza é que aqui tem não uma chapa, e sim um grupo de pessoas com a intenção claríssima de fazer o melhor pela classe. E que a gente quer uma classe unida. Uma classe que possa sentar-se a uma mesa junto a um diretor de cartório ou junto a um juiz e conversar de igual para igual, sem sentir medo. Então, o medo hoje move o mundo e, infelizmente, o individualismo tomou conta da classe na ideia da sobrevivência do canibalismo que aqui falávamos. Isso daí tem que ser superado. Não com belas palavras. Com belas palavras não dá, né? A continuidade também, por si só, não vai gerar a mudança. A mudança, ela vem com propostas. Certifiquem-se sempre das propostas. E mais do que isso, quão efetivas elas podem ser. Que propostas lindas de um mundo melhor, a paz mundial, eu também posso garantir, que eu quero. Mas eu não posso garantir a entrega. O que a gente pode é apresentar essas pequenas propostas singelas, muitas delas vindas das conversas que tivemos com vocês. Então, sintam-se à vontade e com o canal aberto, com todos os membros dessa diretoria, porque aqui ninguém é mais do que ninguém. Perfeito. Muito obrigada. Manu? A OAB que eu quero. A OAB que eu quero é uma OAB participativa, que ouve você para construir uma OAB para você. Eu não posso construir uma OAB para alguém sem eu saber o que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa necessita. A OAB que eu quero é uma OAB inclusiva. É uma OAB que projete pensando em cada advogado. E quando a gente fala isso, não tem como a gente deixar de pensar, diante das propostas que a gente elencou aqui para vocês, que a gente quer uma OAB que pense na idade, na raça, no gênero, na cor, que pense também nos portadores de deficiência, na comunidade LGBTQIA+. Então, é uma OAB que pensa nas necessidades de emergência que podem surgir a qualquer momento para cada um dos advogados. É uma OAB descentralizada. É
uma OAB que pensa na classe de forma inclusiva e que pensa nas oportunidades, não só na questão de te projetar oportunidades, mas te dar a oportunidade de participar da OAB, para que você também consiga dar oportunidades para os outros profissionais que vão chegar ao longo do tempo. A gente quer uma OAB com coleguismo, em que a gente vai saber que se chegar para o colega do lado e pedir para ele fazer uma audiência de socorrer, que isso vai acontecer de forma muito mais ampla, mais harmônica, porque vamos estar mais perto uns dos outros. Essa é a OAB que eu quero, essa é a OAB que eu acredito. Muito bom, muito bom. Doutor Itacílio. Depois da fala da Manu, não sobra muito pra mim não, eu acho, viu? A OAB que eu quero, acho que eu vou sintetizar, né, definitivamente sintetizando, né, o que a Manu falou. Eu quero uma OAB inclusiva, quero uma OAB representativa, porque eu acredito que os ideais de inclusão, pluralidade, representatividade são ideais de uma OAB forte. Não é possível construir força alguma, né, em espaços de vácuo, através de mesmice, através da repetição do mesmo. Advogado não é rotina, advogado tem rotina. Advogado não pode ser tratado, portanto, como rotina. Dessa forma, eu quero uma OAB forte, mas não como clichê. Eu quero uma força construída a partir de tudo isso que vocês sintetizaram, sobretudo a Manu, né, que traz todos esses ideais, e que possa ser plural, diversa, representativa, para a partir disso ser forte, construir a força. Acho que participar dessa chapa me surpreendeu muito, porque são pessoas que eu não conhecia, né, mas pessoas extremamente diferentes. Então aqui nós estamos diante da maior composição de dissensos ideológicos, mas consensuados no principal ideal, né? Que é o advogado, que é a força da advocacia, que é a mulher advogada, enfim, que é toda a classe. Então, embora já sejam meus amigos a partir do conhecimento da convivência da campanha, para mim o importante foi isso, foi ter aberto esse espaço de diálogo, ter compreendido que essa é uma chapa plural, que eu repito, não pensa igual do ponto de vista ideológico, mas que converge em um ideal, que para mim é o principal, a advocacia. Essa é a OAB que eu quero. Perfeito. Doutor Glauco. Posso ir embora? Porque não sobrou nada. Obrigado, até mais. A OAB que eu quero, né? A OAB que eu quero é aquela OAB que constrói. A OAB que não tem muros, que tem pontes, que usa o nosso dinheiro para criar pontes, né? A OAB que eu quero e desejo, que a gente necessita, é aquela OAB que olha para todos. Pela inclusão racial, social, inclusão, qualquer uma que seja, né? A gente não precisa mais julgar as pessoas por que elas são, né? Sim, porque elas representam. A OAB que eu quero é aquela OAB que está esquecida lá atrás, aquela OAB que há algum tempo se perdeu e que esse grupo aqui se uniu, né? Está disposto a resgatar. É uma OAB que a gente merece, é uma OAB que o advogado merece. E eu vou repetir, é mais que o advogado, é uma OAB que a sociedade merece, né? Gostei muito quando o Fernando fala assim, que a OAB era sempre consultada para tudo. E agora não é mais. Por quê? Cadê a importância? Cadê aquela OAB que defendeu aquele advogado que apanhou em Goiânia, em Goiás? Está errado, né? Aquele advogado que é esquecido nos tribunais, esquecido nas audiências, esquecido, às vezes, o próprio colega do seu lado fere sua prerrogativa. Uma OAB que eu quero é uma OAB conjunta, uma OAB unida. Não eu contra ele, ou ele contra ele. Não, uma OAB que não existe inimigos, né? Existem divergências. Você está sentado de um lado da audiência ou do outro. Nós somos colegas, amigos. Uma OAB que eu quero é uma OAB unida. Uma OAB que precisa acolher todo mundo, precisa olhar para todo mundo. Não olhar para pequenos grupos, né? Até porque, passada a eleição, em janeiro, vai estar todo mundo junto de novo. É uma OAB que olha por todos, por todos, por todos. E eu penso o seguinte, sabe, que o Fernando falou, né, que a gente consegue, a inovação é com a renovação. A democracia, ela existe, que a democracia é o poder para todos, né? Ela só existe, ela só é fortalecida quando é renovada. A gente tem que renovar de tempo em tempo, a gente tem que renovar. Então, a OAB que eu quero para o próximo triênio é uma OAB renovada, uma OAB nova. É isso que eu desejo e é isso que eu quero. Muito bom, pessoal. Fernando começou... A gente hoje está muito bem acompanhado, porque você começou falando que a gente tem uma mesa com 3 professores. Então, parabéns para os professores. Tenho certeza que cada um dos alunos de vocês tem grandes mestres na sala de aula. Com certeza. Valeu, gente.